E aí, pessoal? Hoje eu queria trazer aqui um assunto que foge um pouco do ambiente de desenvolvimento, para algumas pessoas principalmente, embora para mim não difere tanto. O que difere para mim mais é o produto. Mas, inclusive, eu ser desenvolvedor passa muito pelo fato de eu gostar de games, né? Eu adoro jogar videogame, é uma coisa que eu faço no meu tempo livre. Hoje eu tenho os três principais consoles, né? O Xbox, o PlayStation e o Nintendo Switch. Tamanho, né, meu amor, assim, tanto que eu gosto mesmo de jogar videogame, é o que eu faço no meu tempo livre, mais do que um hobby pra mim, reflete muito o estilo de vida, é onde eu desestresso e limpo a minha cabeça, principalmente depois de um dia de trabalho. Recentemente a gente teve algumas notícias, assim, dependendo de como esse vídeo for, da reação da galera, se a galera vai gostar ou não, minha cachorra aparecendo lá no fundo, mas dependendo de como for esse vídeo, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Eu espero poder trazer outros assuntos aqui também com o tempo, né? Não só ficar focado nessa coisa de TI, porque embora eu seja desenvolvedor, eu acho que isso não me define. Tem muitas outras coisas que eu gosto de falar, que eu teria vontade de falar, e eu tenho a intenção de transformar mesmo assim, o meu site, esse canal em um. O meu site. O canal em um tipo de vlog mesmo, assim, diário, onde eu posso, né, debater minhas ideias, expor alguma coisa, fazer algumas reflexões. Recentemente a Microsoft teve um aumento no Game Pass. Para quem não está por dentro do que é o Game Pass é como se fosse uma assinatura, como se fosse um Netflix de jogos. Você assina lá, você paga um valor e você tem acesso a uma biblioteca de jogos lá. Acho que atualmente são uns 400 jogos, mais ou menos assim. Era, pelo menos, né? E a grande vantagem dos planos da Xbox, principalmente o plano que eu vou comentar mais, era que você também teria acesso aos jogos no primeiro dia, né? No day one ali, no dia do lançamento. E isso não se restringia apenas jogos da marca, também jogos de terceiras, né? Então, às vezes saía lá, sei lá, Wulong, que foi um jogo que saiu há um tempo atrás, e o jogo saiu inédito, ele saiu junto ali, disponibilizado também no Game Pass. Ninja Gaiden 4 agora, por exemplo, saiu, ele custa, sei lá, acho que está custando 300 ou 400 reais. Realmente não sei quanto que está custando, porque eu não comprei, não li o preço. Mas, em vez de você pagar 400 conto, você tem assinatura, você paga 60 conto mensal, né? Que era o preço que estava antes. E você tinha acesso a esses jogos, tinha acesso aos Day One, alguns jogos Day One, enfim. Se trata disso, é uma Netflix de jogos. E a grande vantagem para o mercado brasileiro é exatamente esse. Você pagando uma assinatura, você tem lá acesso a uma infinidade de jogos que você vai poder jogar, jogos de catálogo antigo, e o lance da porta de entrada, né? Comprar um jogo no Brasil, principalmente pensando no fato de que a gente hoje compra muito mais jogos digitais, né? Versões digitais, a gente não compra mais o disquinho, a gente compra lá o download do arquivo, né? Do jogo. Tá muito caro. Igual eu tô falando assim, o preço médio de um jogo lançamento hoje é R$ 350. Com essa nova. Né, eles estão passando agora para US$ 80, eu acho, 70, US$ 80. O que vai refletir em um jogo custando quase 500 conto aqui no Brasil. Inclusive, existem dezenas de vídeos no YouTube falando sobre o próximo GTA poder estar custando aí uns 600 conto. E a Microsoft resolveu mexer nisso, né? O que era excelente para o Brasil, principalmente para países emergentes, onde o dinheiro, né, não é tão valorizado assim. O que era excelente agora vira um pesadelo, porque a assinatura do Game Pass teve um aumento de 100% no Brasil. Tem gente que arredonda 99 ponto alguma coisa por cento e tal, mas é 100%. 100%. Eu vou focar um pouco mais nesse cara aqui, ó, no Game Pass Ultimate, porque ele, todos os planos tiveram aumento, tá? Mas ele é o que a gente era o melhor plano aqui pensando em Brasil, né? Principalmente. O Game Pass custava R$ 60 e é 59, né, reais, e agora ele passa a custar R$ 120, né? R$ 119,90. O que significa que aumentou, né? Eu pagava 60, agora eu vou pagar 120. Em outros países, o aumento foi de aproximadamente 50%. Aqui, ó, que tá os preços que eram antes, né? E como tá agora. Em outros países o aumento foi de 50%. No Brasil, eu acho que teve outros países também que teve um aumento ali próximo de 100% também. Mas isso agrediu principalmente
países emergentes. Então tá aqui o plano Ultimate, que custava 60 conto, agora passa a custar R$ 120. E é foda, assim, porque a gente viu uma declaração recentemente do Satya Nadella e do, né, acho que também o pessoal da Xbox falando que a Microsoft não esteve tão bem. Acho que a Microsoft rendeu algo, assim, são empresas milionárias. Não precisa nem falar do tamanho o que o Xbox representa para a Microsoft é nada, assim, sendo muito honesto com vocês, tá? Tá certo, teve a compra da Blizzard, custou 70 bilhões, foi a maior compra ali da história dos videogames e tal. Mas, cara, a Microsoft é uma das empresas trilhardárias. Ela é com T de tatu, trilhardárias. Ela é uma empresa que rende bilhões por ano, assim, top 3 maiores empresas do mundo, tranquilamente, né? Talvez ali é ela, a Apple e o Google ali, as três grandes, né? As três maiores mesmo, assim. Aí depois disso vem algumas redes sociais, a Meta vem embaixo, mas nesse nível, sinceramente, talvez a Microsoft compita só com a Apple mesmo, assim, com o Google. Então, assim, não tem nada que justifica esse aumento mesmo, assim, a não ser o fato de que a empresa quer ganhar dinheiro. Eu estava fazendo um exercício de pensamento aqui, por exemplo. Se 50% dos assinantes do Xbox Game Pass cancelarem, ela ainda continua faturando a mesma coisa que fatura hoje quando ainda era R$ 60. Olha que absurdo. Para ela tomar um prejuízo, mais de 50% dos usuários teriam de cancelar o Game Pass. E isso provavelmente não vai acontecer. Ou seja, se 70% continuarem dos usuários, se 30% cancelar e 70%, a Microsoft ainda está no lucro. Não é muito doido isso? Não é uma parada maluca pensar nesse tipo de coisa? E, enfim. E aí eu queria falar disso porque, ao mesmo tempo, a Microsoft anunciou um layoff de 9 mil funcionários em julho. Então, olha que maluquice, né? O Satya Nadella fala que a Microsoft está indo bem, que a divisão Xbox está indo bem. Logo depois, demite 9 mil pessoas. Uma coisa que eles falaram é que essas demissões seriam para investir mais em IA, enfim, outra coisa, nesse tipo de coisa. Eu sei que, pelo que eu vi nas notícias depois, parte desses 9 mil são funcionários, né, de divisão de games da Xbox, ou desenvolvedores de estúdio, ou desenvolvedores de algum tipo de produto relacionado à Microsoft. Mas enfim, tá aqui, outros provedores que reutilizam, não sei, enfim. E ao mesmo tempo ela anuncia o portátil, né, com uma parceria ali com a Asus, né? Então, assim, as notícias que eu li, a Microsoft estava desenvolvendo um portátil próprio e ela cancela esse desenvolvimento desse portátil e lança o portátil em parceria com a Asus, né? A cofundadora da marca Xbox, ela fez duras críticas a esse. É isso que aconteceu, né? Eu sei que a notícia parece atrasada, mas é importante pensar no que a Sarah Bond afirmou, né? A Sarah Bond é a CEO de alguma coisa também, eu não sei o que ela. Deixa eu ver qual parte que é dela, qual divisão que ela é. Sarah Bond é executiva e presidente da Xbox da Microsoft. Acho que a divisão Xbox, o Phil Spencer é na divisão de games, né? Ela falou que o próximo Xbox vai ser uma experiência premium, o que já preocupa bastante também, né? Falar que é premium dar desculpa para falar que vai ser mais caro. Paralelo a isso, vazaram também algumas outras notícias dizendo que o próximo Xbox vai ser um PC portátil. Vai ser um PC de mesa, né, para ser mais exato. Muito parecido com a proposta da Steam, um tempo atrás, a Steam, o console Steam era um PC, né, basicamente. Então, a Microsoft tá andando nesse momento, assim, de muita instabilidade. E eu tô gravando esse vídeo no dia em que a Amazon também, assim, misturando os assuntos totalmente agora, a Amazon também fez um layoff hoje, no dia de hoje, né? Eu tô gravando hoje na quinta, dia 30. Então, foram 14 mil pessoas, né, layoffadas hoje. O que coloca muito em xeque a tecnologia, mais uma vez,
muita gente difere essas coisas, eu não difiro, para mim é tudo tecnologia. Claro, cada um em seu nicho, né? As coisas não caminham tão na mesma direção o tempo todo. Mas a gente sabe, se a gente já ouviu alguns podcasts, a gente já ouviu outros, inclusive desenvolvedores, falando sobre como o mercado passa por momentos de correção. Eu ainda acredito que a gente está em um momento desses de correção. Eu acho que faz muito sentido a gente passar por um momento desse, porque durante a pandemia, muitos devs, já falei isso aqui algumas dezenas de vezes também, né, foram contratados com salários muito altos e agora essa correção, eles estão mandando embora para recontratar, né, para as mesmas vagas, só que pagando menos. Assim. Isso é basicamente o que tem sido visto acontecendo aí. A Microsoft mandou 9 mil em julho, se eu não estiver enganado, agora em setembro ela abriu, acho que 12 mil vagas de novo. Então, assim, você vê que é um negócio que não tem relação direta com a oportunidade em si, tem mais relação com manejos financeiros, né? O ano fiscal também tá para fechar, se eu não estiver enganado. E aí aquele lance, né? Como que eu posso conseguir maior, né, potencializar o meu lucro para poder fechar o ano bacana aqui? Manda X mil embora aí e depois recontrata. Então faz todo sentido isso. E a área de TI passa por momentos muito parecidos, né? A gente tem visto layoffs acontecendo, nós temos visto a história da IA rendendo muitos layoffs. A gente tem visto, engraçado, porque ao mesmo tempo, assim, a IA ser uma bolha, passou a ser uma afirmação, né? Se você entrar aqui na BBC, por exemplo, a BBC News Brasil, a gente tá porque cada vez analistas falam em bolha da inteligência artificial, precisa estourar. Porque muita gente já está acreditando que a gente alcançou um nível máximo ali possível para alcançar no que diz respeito a IA. Quando a gente fala de IA, a gente está falando das LLMs, né? Basicamente, que é isso que a OpenAI, a Anthropic, elas estão se propondo a fazer. Lembrando que IA não é só isso, né? Inclusive, quando eu falo que a IA não vai roubar empregos tão cedo, eu estou me referindo exatamente a essa parte, que é o que a gente tem de produto testável hoje. E por que eu comecei da Microsoft trazendo esse assunto, misturando um monte de coisa aqui? Porque eu estava refletindo sobre como o mercado de TI está passando por um momento muito complicado, no sentido... eu ia ler isso aqui um pouquinho, mas é só falando mesmo sobre, né, como a IA tem se tornado... alguns analistas estão entendendo que a IA é uma bolha, enfim. Mas por que eu quis trazer esse assunto da Microsoft? Como eu falei, eu quero poder trazer esse tipo de reflexão. Mas a área de tecnologia da informação, ela passa por um grande momento de mudança hoje em dia. A gente vê cada vez mais empresas utilizando as code agents como ferramenta mesmo de desenvolvimento, né? Eu tenho visto entrevistas de emprego, cara, que os caras perguntam. Eu fiz uma entrevista, um cara me chamou para conversar, eu fiz uma entrevista outro dia, e o cara me perguntou: o que você acha de usar code agents no seu dia a dia? Você lida bem com isso? E eu falei: cara, lido, pra mim é tranquilo e tal. E eu tenho visto que isso tem passado a ser cada vez mais ali uma preocupação das empresas e também quase uma exigência, né? Assim, eu tenho um pouco de... Eu fico um pouco reflexivo com relação a isso, porque quando um desenvolvedor vai... Tipo assim, quanto o desenvolvedor vai precisar ser bom de fato e quanto isso vai impactar nas questões de salário no futuro, né? Fiquei pensando nisso outro dia, assim. E principalmente, fiquei pensando nessa questão das grandes empresas dispensando pessoas. Eu tinha visto também uma notícia, acho que teve algum estúdio da Sony, eu não vou falar o que aconteceu de fato, porque agora eu não me lembro, mas teve um lance desse que algum estúdio da Sony dispensou metade da equipe de desenvolvimento também, de produto, para focar em, né, adicionar ali inteligência artificial nos produtos dela, enfim. Então a gente tem visto esse tipo de coisa acontecer, né? A gente tem visto grandes empresas, gigantes empresas fazendo layoffs cada vez maiores. Isso é ruim para quem é desenvolvedor, porque pensa que você, que hoje trabalha como desenvolvedor, principalmente o americano, acho que é quem é mais impactado, né? O pessoal de fora acho que é mais impactado, a Europa. Você está disputando vaga com essa galera, né? Inevitavelmente, por mais que tenha muita gente que ache que não,
Cara, se essa galera tá pra ser contratada e você também tá, enfim, você tá disputando com esse pessoal, assim. Cada vez que 14 mil pessoas é mandada pra dispensada, ela ia falar, são 14 mil pessoas que vão passar a enviar um currículo também. Apesar que a grande maioria dessa galera nem currículo envia, né? Eles são recontratados por outras empresas quase que direto, né? E em contrapartida, quem não entende nada de desenvolvimento e que não quer nem saber, só quer poder comprar o joguinho dele ali, jogar numa boa e relaxar, está sendo impactado, porque isso impacta diretamente no custo dos produtos. A indústria tenta forçar a barra, sempre vai ser assim. A gente tem visto, por exemplo, assinaturas como a da Netflix. A Netflix ficou um absurdo. E a Netflix, ela tá numa posição muito tranquila, né? Por mais que tenha HBO, Amazon, Prime Video, a Apple Plus, cara, a Netflix hoje, ela reina quase absoluta ali. Então a Netflix não pode ali descuidar, né, do mercado, obviamente, porque senão os competidores alcançam, mas ela reina sozinha. Com essa atitude da Microsoft, cara, e aí agora falando um pouco sobre mercado, a Microsoft complica muito o mercado para quem gosta, né? Porque, por exemplo, é possível a gente falar, assim, com certa segurança, que um Game Pass a R$120, ela tira a Microsoft e o Xbox do mercado brasileiro com certa segurança. Por quê? O preço fica muito alto, né? Aquilo que passava a ser uma porta de entrada, principalmente de famílias mais que não tem tanto dinheiro e tal, passa a ser, deixa de ser uma opção. O cara não vai tirar R$120 para poder pagar joguinho todo mês. Cara, por exemplo, se você parar pra pensar, se o jogo custa R$300, quantos jogos você compra no ano? Dois jogos. Vamos botar que você gasta R$600 com um jogo no ano. Dependendo do caso, é melhor você comprar o jogo. Entendeu? Porque se você pagar R$120 por ano, no final do ano você vai ter pagado mais de R$1.200 para jogar jogo, para jogar joguinho. Não vale a pena. Definitivamente não vale a pena. E aí o que acontece é que a Sony, PlayStation, passa a tomar conta do mercado. O que pouca gente para pensar nesse ponto é que quando uma única empresa tem o domínio total daquele mercado, ela faz desse mercado o que ela quiser. Então, vamos botar aí. A Netflix hoje, acho que a assinatura mais barata dela acho que custa, acho que R$80 também. Cara, você acha que se a Netflix tivesse competidores à altura de fato, não competidores, mas competidores que tivessem a mesma quantidade de usuários que ela, será se ela estava cobrando 80 conto? Eu acho que não. Né? Mesma coisa do PlayStation agora. O que manteve o preço do console, que é caro pra cacete, 3 pau você comprar um console é muito dinheiro. Mas o que manteve o preço do console, por exemplo, em 3 conto, às vezes agora se você pesquisar, você acha até por um pouco menos, é o fato de ter um concorrente. Se a... Tipo, eu não tenho dúvida, assim, lógico que ela existe, não é que exista um bom senso, mas existe um bom senso cooperativo de que a pessoa entender que, pô, se eu colocar mais do que isso aqui eu não vou vender, então é melhor botar num preço que eu tomar um prejuízo, subsidiar um pouco e vender do que não vender. Mas é evidente para mim que se a Sony se sentir confortável, e ela, todas as vezes que ela se sentiu confortável, ela fez esse tipo de coisa, ela vai meter o preço aonde ela quiser. Entendeu? Pô, se o próximo Xbox, vamos fazer um exercício, próximo Xbox Premium, igual a Sarah Bond fala, sai a R$5.000. Porque é um PC, certo? Pra gente ter um PC mais ou menos nas mesmas configurações de um Xbox hoje, a gente vai gastar ali uns 4, 5 mil. Então vamos botar aqui 5 mil. Vamos botar com o Xbox próximo com 5 mil. Se a Sony cismar que vai lançar o próximo PlayStation a 4.500, ela lança. E não vai ter ninguém para competir com ela. Porque o Xbox, quem deveria ser o concorrente direto, custa 5 mil, 6 mil, e enfim, e um PC de qualidade igual vai custar, se um Xbox custar 5, 6 mil, sei lá, estou chutando aqui que um PC pode custar ali entre 6 e 7, com as mesmas configurações. Então, assim, é importante a gente pensar nesses negócios, nessas coisas. É importante a gente entender que obviamente, tecnologia tem setores, eu sou desenvolvedor de software, não necessariamente estou inteiramente ligado
a área de desenvolvimento de game, mas, cara, é tudo conectado. A gente vai ver isso acontecendo em outros produtos, com certeza. Toda vez que um produto for detentor daquele mercado inteiro, cara, o restante ele vai fazer o que ele quiser naquele mercado. Não é difícil imaginar um console do PlayStation sendo vendido a mais de 3, que 3 é o preço atual hoje. Não é difícil você imaginar jogos sendo vendidos daqui a pouco a 600, 700 reais, se continuar na tomada que tá. Essa geração de console, os jogos tiveram dois aumentos de preço. Ele custava, acho que $50, passou para 60. Não, custava 60, passou para 70 e agora passou para 80, que é a média que está sendo lançada. A Nintendo já fez isso. Enfim, é só uma reflexão mesmo, assim. Eu quis trazer algo um pouco diferente do que é só o mercado de TI e apesar de que, como eu disse, para mim tá relativamente próximo ali. Eu espero, né, como eu tô falando, como eu disse, assim, que possa trazer outros tipos de reflexões parecidas, não ficar só na questão de mercado de trabalho, embora né, o foco não vai se mudar, mas de vez em quando trazer esse tipo de reflexão eu acho que é legal, que a gente passa a pensar o mercado como um todo, né? Por exemplo, eu conheço uma empresa que o produto dela ela disputa com outros dois. Tem só dois players que fazem a mesma coisa, assim. Eu não posso falar o que é, mas eu sei que tem esse mercado aí que só disputa, só tem dois players, assim. Os outros dois players são eles estão em equiparidade de preços ali, mas o produto que essa empresa desenvolve me parece, pelo que eu entendi, né, na discussão, ser melhor. E aí o que acontece? Obviamente, esse começa a puxar, oferece mais com o mesmo preço. A partir do momento que esses dois players não existirem, o que vai acontecer com essa marca? Será se ela vai continuar mantendo essa política de preço igual, com mais features, enfim. É o tipo de coisa que eu é o tipo de reflexão que às vezes eu faço, assim, que eu gosto de fazer, de pensar. Até porque todo mundo fala em fazer SaaS, em lançar o próprio produto, seja você o dono da sua própria empresa, mas pouca gente para pensar sobre o mercado, né? Sobre como essas práticas, né, impactam, como que um produto, como que o mercado influencia nas empresas, enfim, eu acho que é uma coisa bem complexa, assim. Eu tava só refletindo esses dias sobre, principalmente a questão do Xbox, porque eu gosto de videogame, como eu disse. E eu quis trazer essa discussão aqui, pra ver mesmo o que o povo acha, se o povo gosta desse tipo de papo, se acompanham esse tipo de notícia também, porque eu sou muito aleatório nas notícias. Ao mesmo tempo que eu tô vendo o negócio da Xbox, eu tô vendo lá um fóssil encontrado na Argentina, enfim. É muito louco isso. Enfim, o que você acha sobre esse assunto? O que você acha da Microsoft ter aumentado os preços? Você gosta de videogame? Tem o hábito de jogar? Como você acha que esses layoffs e a bolha da IA podem estar influenciando nesses pontos, né? Porque você começa a ver produtos de tecnologia ficarem mais caros e menos qualidade. Como que você está lidando com isso, assim? Cara, não esquece de deixar aqui nos comentários. Curte esse vídeo se você tiver gostado desse tipo de assunto. Se você quiser ver outros assuntos parecidos com esse, deixa sugestão de assunto aqui nos nossos comentários. E não esquece, galera, de se inscrever no canal. É muito importante dar essa força pra gente aí. O canal é pequeno, a gente tá começando agora, tem pouco tempo que eu tô gravando vídeo aqui, mas eu espero realmente estar agradando quem tá conseguindo. Os comentários todos que eu tô recebendo aqui nos vídeos são bem legais. Eu agradeço muito quem tá deixando os comentários aí. E no mais, pessoal, valeu.